Nós, enquanto mulheres adultas, precisamos nos educar, precisamos desmistificar, precisamos tirar o sangue desse lugar de tabu, desse lugar de impuro, de venenoso, de sujo, para que nós possamos passar para as nossas meninas as informações adequadas. Olá, eu sou Elaine Miragaia e esse é o canal Mandalas de Gaia. Bom, como vocês sabem, ao longo do mês de maio nós estamos conversando sobre menstruação, porque maio é o mês de visibilidade menstrual. Semana passada a gente conversou sobre um tema importante, que são os ritos de passagem e tabu da menstruação, e também falamos um pouquinho sobre pobreza menstrual. Hoje a gente vai falar, então, sobre a menarca, que é a primeira menstruação, a questão da pobreza educacional, pobreza menstrual dentro das escolas e a importância da educação menstrual. Então, a menarca. Menarca é o primeiro sangramento da menina se transformando em mulher. Ela é muito importante porque a forma como a menarca é recebida pela menina e as informações que ela recebe do ambiente onde ela vive, a forma como as pessoas que estão em volta dela recebem esse sangramento, vai marcar e impactar no psiquismo e no desenvolvimento da vida sexual dela ao longo da sua história. E também a forma como ela vai lidar com o sangue ao longo da sua história. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é como nós, mulheres, recebemos a nossa primeira menstruação, a nossa menarca. Quais foram as informações, os mitos e os tabus que foram passados pra gente logo ali, naquele primeiro momento, naquele primeiro sangramento. Não que homens não precisem pensar sobre isso, mas a grande maioria das meninas que menstruam recebem as informações referentes à menstruação de alguma mulher à sua volta, sejam irmãs, sejam mães, avós, tias, cuidadoras. Então é importante que nós revisitemos esse lugar da primeira menstruação, ressignifiquemos todas as informações que nós recebemos lá, para que nós possamos passar informações adequadas para as nossas meninas, né? Então, o que você ouviu na sua primeira menstruação que talvez não faça muito sentido, valha a pena você repensar antes de você replicar essa informação. Aí entra a importância da educação menstrual. Nós, enquanto mulheres adultas, precisamos nos educar, precisamos desmistificar, precisamos tirar o sangue desse lugar de tabu, desse lugar de impuro, de venenoso, de sujo, para que nós possamos passar para as nossas meninas as informações adequadas. E para que elas tenham as informações adequadas, não basta nós nos educarmos. É preciso também que as escolas passem informações adequadas, coerentes e o mais didáticas possível, para que essas meninas tenham um conhecimento do próprio corpo, um conhecimento do próprio ciclo e recebam esse primeiro momento sem medo, sem susto. A gente não pode ficar mistificando e dando nomezinhos para a menstruação. A gente tem que dar um nome certo. Menstruação, é sangue que sai da vagina, porque o nosso corpo não tem um bebê crescendo dentro dele, então o corpo ele precisa se renovar, ele precisa colocar esse sangue para fora. Não é aqueles dias, não é tatico, não é receber visita inoportuna, é menstruação. Precisamos naturalizar, e para que nós consigamos com que nossas meninas naturalizem o ciclo menstrual, a menstruação, o sangramento, os absorventes e tudo mais, a gente precisa naturalizar. A gente não pode ter medo de falar sobre isso. E quanto mais as meninas sabem, mais autonomia elas têm sobre o próprio corpo, mais controle sobre o próprio corpo e a própria vida elas têm. Isso é muito importante, né? Elas precisam conhecer o próprio corpo, saber da saúde do corpo. Sangue é um indicativo de saúde. Então a educação menstrual passa pelo processo da menarca. Nós ressignificando nossa menarca, nossa primeira menstruação, conseguimos lidar com a primeira menstruação da menina que está próxima a gente. Por que não ritualizar? E ritualizar de uma forma saudável, de uma forma positiva. Como seria essa ritualização saudável e positiva? Celebrando a chegada desse sangue. Não apenas com agora você pode engravidar, cuidado com o que você faz. Primeiro,
tomar cuidado com gestação indesejada não é responsabilidade só da mulher. Primeiro de tudo. Tomar cuidado com as doenças que são transmissíveis através do sexo não é responsabilidade só da menina. Então a gente precisa educar meninas e meninos acerca da menstruação, acerca de sexualidade, acerca de responsabilidades que vêm com o crescimento, tá? Então não é só dizer que a menina pode engravidar. É explicar como esse corpo funciona, é explicar que ela vai ter mudanças ao longo do mês, que ela vai ter mudanças na forma como ela se sente, ela vai ter mudanças no corpo ao longo do mês, ela vai ter mudanças emocionais e que ela vai aprendendo pouco a pouco a lidar com esse ciclo. De novo, para que a gente consiga ensinar as meninas a lidarem com o ciclo, nós precisamos aprender a lidar com o nosso. Mas tem uma coisa muito importante, além da questão da ritualização. Estudar é uma forma de ritualizar, se informar e levar a criança, a menina, para se informar junto, para estudar junto, é uma forma de ritualizar. Fazer um jantar especial para a menina que menstrua pela primeira vez é a forma de ritualizar. Mas antes disso, existe um assunto muito importante que a gente precisa olhar com carinho e com cuidado, que é a questão da pobreza menstrual dentro das escolas, que no Brasil é um assunto muito sério. Tá? Então eu vou colar agora porque eu tenho dados, eu tenho números para passar para vocês. Então se a gente parar para pensar, a primeira menstruação acontece por volta dos 13 anos, tá? Só que nós temos 7,5 milhões de pessoas que menstruam na escola. Imagina, 7,5 milhões de meninas menstruando na escola pela primeira vez. 213 mil crianças no Brasil não têm banheiro em condição de uso na escola. Como fazer a higiene menstrual, se não há um banheiro adequado para? Primeira coisa. 65% dessas crianças são negras, tá? Dessas 213 mil crianças, 65% são negras. Quando a escola tem um banheiro, 37% dessas escolas não tem sabonete, 8% não tem papel higiênico, 4% das escolas não tem pia. Existem escolas que normalmente não tem água, existem escolas que os banheiros não têm porta. Como essas meninas fazem a higiene menstrual, como essas meninas lidam com o período menstrual dentro da escola. A grande maioria das escolas não tem absorvente guardado em algum lugar para poder dar um auxílio para a menina que menstrua pela primeira vez dentro da escola ou por aquela que é pega desprevenida na escola. A direção escolar, a escola normalmente não tem absorvente para oferecer para essas meninas. Como lidar com a menstruação dentro da escola? Nós temos 4 estados no país que mais de 10% dos estudantes não têm acesso ao banheiro. No Maranhão, são 11,2% dos estudantes. No Pará, são 11,8%. Em Roraima, são 12,4%. E no Acre, 15,1% dos estudantes sem acesso a banheiro. Novamente, estamos lidando com uma questão que é pública. Da mesma forma que os absorventes deveriam ser distribuídos gratuitamente em postinho de saúde, as escolas deveriam ter um mínimo de condição. Primeiro, um mínimo de condição sanitária, independente de menstruação, né? Banheiro funcionando, básico. Segundo, um mínimo de estrutura para receber as meninas que menstruam, os seres menstruantes que frequentam essa escola. Seja na menarca, seja ao longo do período menstrual de uma vida inteira. Porque o que acontece? Se eu não tenho condição de cuidar da menstruação enquanto eu estou na escola, eu vou faltar à escola. Então, o número de faltas entre as meninas em idade menstruante vai crescer. E muitas dessas meninas podem vir a desistir da escola, justamente porque a escola não tem estrutura para recebê-la naquele período. Então, vamos parar para pensar o quanto a pobreza menstrual ela impacta diretamente na educação das nossas meninas. Se ela impacta diretamente na educação das nossas meninas, ela impacta diretamente na autonomia dessas meninas. Ela impacta diretamente na questão financeira dessas meninas, na vida econômica, na vida produtiva, na forma como elas vão lidar com a vida delas ao longo do tempo. Sem perceber, nós podemos estar condenando meninas a ficarem em casa
única e exclusivamente cuidando de casa, cuidando de filho, cuidando do filho dos outros. Problema nenhum em cuidar de casa, problema nenhum em cuidar de filhos e dos filhos dos outros, desde que seja uma escolha. Não porque eu não tenho condição de ir à escola, condição de lidar com o meu período menstrual, enfim. Tudo isso envolve a primeira menstruação de uma menina. É muito fácil eu falar do meu lugar de privilégio, de uma ressignificação, de uma ritualização dessa passagem para minha filha, que tem acesso a tudo isso. Outra coisa é eu falar de ressignificação, ritualização para uma menina que não tem sequer acesso a um absorvente dentro da casa dela, que não tem uma escola com um banheiro adequado para que ela frequente a escola nos dias de menstruação. Não dá pra gente olhar para a beleza da menstruação, do rito de passagem, da menarca, quando a gente não tem condição para lidar com isso. E isso é muito sério. Então, novamente, precisamos nos informar, nos educar e saber o que a menstruação significa. Não só a nível psíquico, não só a nível emocional, não só a nível fisiológico, biológico, mas também a nível social. A menstruação, ela é parte da vida da mulher e, como tal, precisa ser adequadamente tratada, adequadamente recebida e precisa-se de estruturas e condições para lidar com ela. Então, eu vou deixar essa reflexão para vocês e na semana que vem a gente fala novamente sobre algum outro assunto referente à menstruação nesse maio, que é o mês da visibilidade menstrual. Até mais, gente!